Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Começa hoje o julgamento de impeachment de Donald Trump no Senado. Qual é a perspectiva no Senado americano para a sobrevivência política de Donald Trump, Barão? Bom dia para você. Olá, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Hoje começa o julgamento, como você falou, a defesa de Trump está baseada em 3 pilares. Primeiro, dizendo que ele não incitou aquela invasão que a gente acompanhou no Congresso dos Estados Unidos dias antes dele deixar a Casa Branca, dizendo que ele não teria nenhuma participação naquele ato. Também a defesa diz que não pode haver nenhum tipo de julgamento, porque ele é um ex-presidente, então não teria sentido o processo de impeachment. E, finalmente, dizendo que se trata de um teatro político, o que os democratas querem fazer com o ex-presidente Donald Trump. Na prática, vai ser a primeira vez que os Estados Unidos vão decidir se um ex-presidente pode sofrer ou não um processo de impeachment. Os senadores já votaram que isso deve acontecer. Deve acontecer o início do processo, não a votação em si pelo impeachment. O processo começa hoje no Senado. Primeiro os relatores da Câmara, os advogados de defesa vão debater. Na sequência, por maioria simples, a votação. Se deve ou não continuar com a discussão do processo de impeachment, exatamente por ele ser um ex-presidente. Aí apresentam provas. Essa discussão deve durar alguns dias. Os senadores, finalmente, lá na frente, fazem perguntas para acusação e defesa. Relatores vão pedir testemunhas, provas, 4 horas de defesa, 4 horas de acusação, até finalmente a votação. E para sofrer o processo de impeachment, o Trump teria que ter o voto de 2/3 do Senado. E aí que está a grande questão, Megali, porque hoje 50% do Senado americano é formado por deputados democratas, 50% por deputados republicanos. Para ter 2/3, 17 deputados republicanos do partido de Trump teriam de votar a favor do impeachment. E isso não deve acontecer. Então, desde já, é aquele tipo de processo que, no final, a gente já sabe mais ou menos o resultado, ou seja, que Trump não vai sofrer o processo de impeachment. Qual é a consequência disso, né? Caso sofra o processo de impeachment, muito ouvinte deve estar perguntando, já que ele não é mais presidente, é perder os direitos políticos lá na frente. Na última vez que Trump também acabou passando por esse julgamento, foram 3 semanas que durou todo esse processo. Uma pesquisa realizada pela rede ABC mostra que 56% dos americanos são favoráveis ao impeachment de Donald Trump, enquanto 43% se opõem a tal ação, mostrando mais uma vez, Megali, como o país está completamente dividido nesse momento da história política dos Estados Unidos. Muito bem. Eduardo Barão, então, trazendo as informações a respeito do processo de impeachment contra Donald Trump, que já nem presidente é. Mais algum assunto a acrescentar? Novidades a respeito das comemorações do Tampa Bay Buccaneers, Barão? Buccaneers, rapaz. Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers. Não, por enquanto tranquilo. Tom Brady foi fazer a festa ontem, mas nada demais, não. Tudo sossegado, viu, Megali? Festinha. Nada comparado à festinha do Arthur Lira, né? Aquela foi boa. Aquela sim foi histórica. Muito bem. Eduardo Barão volta então às 11 horas da manhã do Band News Station ao lado de Carla Bigato. É isso aí. Até mais tarde, pessoal. Bom trabalho para vocês. Valeu, beijo.